CPI da Covid. Aziz cita perjúrio ao mandar prender Roberto Dias. Entenda o que levou à prisão. Pedido de prisão de exemplo diretor de logística do Ministério da Saúde. É o primeiro desde a abertura da CPI. O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, PSD Amazonas, determinou nesta quarta-feira, 7, a prisão do exemplo diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Dias. Segundo Aziz, a decisão foi tomada porque Dias mentiu e cometeu perjúrio desde o início, isto é, violou o juramento de falar de verdade. A defesa nega e diz que o exemplo diretor deu contribuições valiosíssimas para a comissão. O Código Penal não usa o termo perjúrio. Na prática, o que está em jogo é o artigo 342 do Código Penal, que estabelece como crime fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. A pena prevista é de reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Pode aumentar se esse falso testemunho é praticado mediante suborno, ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil, em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Entretanto, esse falso testemunho deixa de ser punível, se, antes da sentença no processo, o agente se retrata ou declara a verdade. Esta foi a primeira prisão determinada pela CPI da Covid. O pedido acontece após Omar Aziz afirmar que Roberto Dias mentiu em alguns pontos de seu depoimento. Segundo a senadora Simone Tebet, MDB Mato Grosso do Sul, Dias será levado para a delegacia e deverá ser liberado, respondendo ao processo em liberdade. Primeiro, é preciso entender quem é Roberto Dias e por que ele estava na CPI. Roberto Dias tinha sido convocado a dar explicações sobre as acusações de que, segundo o policial Luiz Paulo Dominguetti, teria pedido propina de $1 por dose de vacina em negociações e teria pressionado um servidor do ministério a agilizar a aquisição da Covaxin, vacina produzida na Índia. Um desses pontos em que Dias teria mentido foi quando ele afirmou à CPI que estava no restaurante com um amigo e Dominguetti apareceu, levado pelo Coronel Blanco, assessor de logística do ministério. Dias disse que não tinha nada marcado com Dominguetti e Blanco. Segundo ele, o encontro foi incidental. As versões dele, entretanto, foram colocadas em xeque após a divulgação de trocas de mensagens no celular de Dominguetti, que se apresentou como representante da Davati Medical Supiuí, que supostamente faria essa intermediação. Ouça o áudio abaixo. A decisão de Aziz provocou reação da advogada de Roberto Dias. Ela afirmou que a prisão é um absurdo e que o exemplo diretor deu contribuições valiosíssimas para a comissão. A advogada ainda questionou se Roberto Dias continuaria na condição de testemunha ou se havia passado à condição de investigado. Se estiver na condição de investigado, eu vou orientar que ele permaneça em silêncio, declarou a responsável pela defesa do exemplo diretor. Aliado do Palácio do Planalto, o senador Marcos Rogério, DEM Rondônia, perguntou a Aziz em qual fato e em qual argumento o presidente da CPI se baseou para determinar a prisão. Aziz então respondeu: perjúrio desde o início. Marcos Rogério, na sequência, indagou: qual fato? Aziz, em resposta, disse: vários. Dizer que não tinha conhecimento, que ia se encontrar com o Dominguetti. Marcar uma audiência relâmpago. A senadora Simone Tebet, MDB Mato Grosso do Sul então, sugeriu uma careação entre Roberto Dias e Elcio Franco, exemplo secretário executivo do Ministério da Saúde. Omar Aziz respondeu que não fará careação com dois mentirosos. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, MDB Pernambuco, se dirigiu a Aziz e pediu respeito aos direitos de Roberto Dias. Vossa Excelência nunca se afastou desta posição de equilíbrio, argumentou Bezerra. Aziz então respondeu que não aceitará que a CPI vire chacota. Tenho sido desrespeitado como presidente da CPI, ouvindo historinhas. As pessoas se preparam. Não aceito que a CPI vire chacota. Temos 527 mil mortos, e os caras brincando de negociar vacina. Ele está preso por mentir, por perjúrio, declarou Aziz.
Se eu estiver cometendo abuso de autoridade, que a advogada dele me processe. Nós não estamos aqui para brincar, para ouvir historinha de servidor que pedir propina. Ele que recorre na justiça, mas ele está preso, e a sessão está encerrada. Pode levar, completou. Após o encerramento da sessão, o vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, Rede Amapá, disse considerar a situação lamentável. Ainda buscamos negociar com a defesa do senhor Roberto Dias, para ele trazer fatos concretos. Lamentavelmente, não foi possível, não se concretizou. Repito, a atribuição de determinar a prisão é do senhor presidente, e fez o uso da sua prerrogativa, declarou. Em outros depoimentos, como o de Fabio Weingarten, exemplo secretário de comunicação do governo, senadores também defenderam a prisão do depoente. Aziz, no entanto, disse na ocasião que não mandaria prender depoentes por não ser carcereiro. Segundo Humberto Costa, PT Pernambuco, no entanto, Omar Aziz já vinha dizendo que a paciência estava esgotando. Acho que dá uma espécie de freio de arrumação, acrescentou o senador. O parlamentar disse ainda que o entendimento foi o de que Roberto Dias participou de algum tipo de entendimento de vacinas, o que configuraria negociação paralela em termos de vacina. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.